Sejam muito bem-vindos ao podcast Sem Culpa no Cartório. Eu queria agradecer a presença de todos os que me ouvem e hoje, para nossa felicidade, estou trazendo um grande juiz de Curitiba, da 13ª Vara Civil, magistrado, professor. Eu tenho tido a oportunidade de assistir palestras e ele dispensa qualquer tipo de comentário, não só como juiz, mas também como professor. Eu vou pedir ao doutor Murilo que se apresente, que me conte um pouquinho da vida pessoal dele, profissional, como é que ele chegou à magistratura. A gente quer conhecer primeiro a pessoa do doutor Murilo. Por gentileza, doutor Murilo, a palavra é sua. Muito obrigado, doutora Sônia. E a gentileza sempre pertence a você, doutora Sônia, que a admiração é recíproca. Todas as palestras que eu já escutei da doutora Sônia, a última a doutora me fez chorar, não vou esquecer, tá? Me emocionou bastante, foi excelente, é fenomenal. Parabéns por todo o trabalho, doutora Sônia. Então fica aqui registrada a minha admiração, né, por tudo. Pela luta sua como pessoa, como tabeliã, registradora, como pessoa humana mesmo, verdadeiramente falando. Que o seu brilho continue e se intensifique sempre, doutora Sônia. Muito Então, obrigada. obrigado, doutora Sônia. Então, a todos que nos ouvem, né, e nos veem, obrigado pela presença aí por todos. Eu queria falar um pouco aí da minha carreira de magistrado. Já estou juiz aqui no Paraná há 19 anos, 2005 que eu tomei posse, e anteriormente fui procurador federal, já a advocacia da União, escrivão da Polícia Federal, passei em alguns concursos aí, e aí estabilizei agora 19 anos como magistrado aqui no Paraná. E, doutora Sônia, inclusive, eu gosto de falar que eu prestei cartório. Eu prestei concurso de cartório. E não passei. E não passei. Então, que fique registrado aqui. Tinha uma amiga minha em São Paulo, colega de faculdade, prestou comigo. Ela queria, porque queria Ministério Público. Isso foi em 2006. Eu falei para ela, Vivi, vamos prestar esse de cartório, São Paulo, que está aberto. E aí ela, Murilo, não quero, tal. Eu falei assim, bora, vamos prestar. Eu já era juiz aqui no Paraná, doutora Sônia. Aí eu fui lá para São Paulo, prestamos, passamos na primeira fase. E aí a doutora Sônia já conhece essa história. Na segunda fase caiu uma hipoteca. Eu falei, eu não sei o que é hipoteca, né? Redigir eu não sei. Sem julgar. E aí eu não passei e ela passou. E hoje ela, escrivã lá, tabeliã lá em São Paulo, super competente. Então, basicamente é isso. Eu sou professor também, eu dou aula na Escola Judicial aqui do Paraná, Escola da Magistratura. Estou com o meu curso, estou com um curso de como estudar para concursos, né? E OAB, também está lá na Escola da Magistratura, aqui do Paraná, professor de Direito Tributário. E estamos aí agora, doutora Sônia, com essa bomba relógio, hein? Notários e registradores que queiram se capacitar, colocar sua serventia num patamar diferencial, copie, entre nesse QR Code, faça o seu credenciamento, que assim que nós tivermos a nossa plataforma funcionando, você receberá todas as informações. Nós estamos aqui para capacitar, treinar e ajudar a fazer um registro público forte e capacitado. É por esse motivo que eu lhe convidei, pela sua competência, pelo seu estudo. O senhor já vem acompanhando toda a questão tributária do país, a mudança. Então, eu hoje quero aprender um pouquinho mais de direito tributário com o senhor. Peço ao senhor que nos explique em que diretamente isso vai atingir os notários e registradores do país. Doutora Sônia, a hora que eu vi, eu recebi aí a emenda, né? Essa emenda 65, 2023, fui ler, aí eu falei assim, tá normal. Com a ressalva, tem o parágrafo 9º, que falou assim, ó, o Banco Central, porque assim, o núcleo dessa emenda, doutora Sônia, é autonomia financeira, né, e orçamentária para o Banco Central. Maravilha. Aí tem esse parágrafo 9º lá que realmente protege
tabelião, escrivão, cartório, registrar tudo relacionado, né, aos cartórios extrajudiciais. Teve essa blindagem do parágrafo 9º. Mas aí veio o parágrafo 10 ali, que coloca uma ressalva da ressalva. E eu falei assim, aparentemente, viu, doutora Sônia? Eu falei assim, não representa risco nenhum. Parece que não tem risco nenhum, mas tem. Mas efetivamente, doutora Sônia, esse parágrafo 10, do jeito que ele está redigido, ele é uma carta branca. Uma carta branca para quê? Para os novos modelos de registro. E quem fez esse parágrafo 10 é daqui do Paraná, né? O Oriovisto, nosso senador aqui do Paraná, ele colocou esse parágrafo 10 e na justificativa dele ele coloca que os eventuais novos registros, novas modalidades de registro, é o Banco Central. É do Banco Central. Então, isso daí é arriscado. E por quê? Eu até bolei alguns exemplos aqui, doutora Sônia, que eu organizei por cartório. Ok. Por modalidade. A doutora Sônia vai poder escolher, ó. A doutora Sônia, a doutora Sônia sabe que eu sempre gosto de... Ó, eu separei três balizas aqui. Notas, imóveis e registro civil. O que a doutora Sônia quer primeiro? Pode ser imóveis. Imóveis. Muito bem. Matrícula. Temos aquela máxima, doutora Sônia, é dono quem está com o nome na matrícula. Registrou, é dono. Maravilha. Até vira o contrato inteligente. Os contratos inteligentes, o que é o contrato inteligente? E aí está diretamente relacionado ao Banco Central, ao DIREX. Nós vamos mapear tudo isso daí, montar o quebra-cabeça, que é a moeda digital. Esses contratos inteligentes, doutora Sônia, já é uma modalidade avançada, é um programa de computador automático. Vamos colocar. Contrato inteligente é um programa automático. Então ele vai ter as condições, eu quero vender um imóvel. Então eu compro esse DIREX, que é o DIREX aí, que é a moeda virtual. Então eu vou comprar 1 milhão de DIREX. Eu tenho 1 milhão de real digital. Tá no meu nome, tá no meu CPF, no meu CNPJ. Então isso é digital, isso aí tá criptografado, é meu. Tá lá, o Banco Central controla essa informação. É meu esse dinheiro. E a doutora Sônia tem uma matrícula. Perfeito. Só que daí, nós fazemos o contrato eletrônico, esse contrato avançado, esse contrato inteligente, no Banco Central. A doutora Sônia registra essa matrícula no Banco Central, porque ela vai estar vinculada a esse contrato. E o Banco Central passa a ser o registrador desta matrícula. Olha que maravilha. E aí, a hora que eu pago, a hora que eu eu autorizo esse 1 milhão aí para a doutora Sônia. O Banco Central vai registrar. Então, ó, esse imóvel vai para o doutor Murilo e 1 milhão de DIREX vai para a doutora Sônia. Está registrado lá no Banco Central. É um novo registro. Então, olha o perigo. Tem mais ainda. Vamos passar. Notas, doutora Sônia. Escritura de compra e venda. Para que vai fazer uma escritura de compra e venda? Para quê? Qual é a utilidade de uma escritura de compra e venda? Para você colocar, registrar, já perdeu um monte de coisa, né? Então, contrato bancário já serve para você registrar. E agora, contrato no Banco Central pode também já eliminar contrato de compra e venda. Não precisa mais. Para que escritura? Qual é a necessidade de ter escritura? Basta ter um contrato inteligente ali. Olha assim, esse é o perigo. Por último, doutora Sônia, registro civil. Ah, não vai achar problema no registro civil. Claro que tem. Sociedades civis. Por que eu vou registrar alguma coisa no cartório se eu posso fazer diretamente o contrato inteligente? Qualquer tipo de contrato que eu faça, eu posso fazer um contrato vinculado à moeda digital. Integralização de capital.
Pode ser indirex. Então, ó, o poder, então, esse parágrafo 10, doutora Sônia, é perigosíssimo. Outro exemplo que eu bolei aqui também, compromisso de compra e venda. Compromisso de compra e venda, perfeitamente. O pessoal pode fazer de gaveta? Pode fazer de gaveta. Mas no contrato inteligente, você deixa ele vinculado, tanto o imóvel quanto o real virtual. Quando termina de pagar, vamos imaginar 100 parcelas. O imóvel está bloqueado. Pelo Banco Central está ali, registrado, que tem uma pendência sobre esse imóvel. Basta ele colocar, olha, precisa registrar na matrícula? Não. Ele regulamenta. Ele fala o seguinte, para ter uma compra e venda física, vamos colocar física, você precisa consultar aqui os dados do Banco Central. Acabou. É risco ou não é, doutora Sônia? É um risco? É super risco. E agora, você sabe o que me preocupa muito, depois que eu tomei conhecimento dessa PEC? Agora, as identidades do Brasil todas vão ser elaboradas, concedidas ao cidadão pelo CPF. Sim. Então, é como se o CPF fosse o único documento civil identificável e quem pode garantir para o mundo jurídico, para as pessoas, que amanhã ou depois o Banco Central também não seja a pessoa, o órgão responsável pela emissão da certidão de nascimento da pessoa e do óbito. Vinculado a um contrato inteligente, algum sistema de registro. Inteligente. Acabou. Então, acabou a segurança jurídica do país, acabou o equilíbrio das relações, porque a partir do momento que, vamos dizer, eu vou comprar um imóvel, eu não tenho dinheiro, eu vou me dirigir a uma instituição financeira, aí eu vou e peço um financiamento a essa instituição para comprar o patrimônio. Se o Banco Central vai ser o órgão responsável pelo registro, existe aí uma imparcialidade? Não, existe uma parcialidade. Nós, enquanto registradores públicos, somos imparciais. Não importa se na relação de um lado tem um banco, tem dois bancos, uma pessoa, uma sociedade, o registro vai ser processado de uma forma imparcial. A partir do momento que eu declino a competência para o Banco Central, eu acho que vai haver aí uma parcialidade. E a segurança jurídica do país está quebrada. É o meu ponto de vista. Exatamente. Não sei se é o seu ponto de vista, mas é o meu ponto de vista. Porque, doutora Sônia, os cartórios, os registradores, os tabeliães, eles são imparciais. Eles evitam que muito questionamento, muitos problemas cheguem ao judiciário. Tanto, o que chega ao judiciário? Quando não tem escritura, quando não registra, não há verba, quando os problemas ali a pessoa quer economizar e o tal que sai caro. É a economia que sai cara. E aí chegam os problemas aqui. Cansa de ver, doutora Sônia. Que eu fiz uma compra e venda verbal, oral, quero um despejo, locação verbal, compra e venda verbal. Você não vai ter tutela de urgência. É precário, é verbal, é oral, porque eu fiz, mas fez, precisa comprovar. Vai ter instrução. Eu tenho 5.000 processos, 6.000 processos aqui em andamento. Então, quer dizer, vai ser devagar, vai ser lento, não vai ser rápido. Cartório, ele tem a celeridade. Eu falo, a doutora Sônia sabe a minha opinião, o cartório ele junta os dois mundos, o público e o privado. Ele faz essa junção, esse amálgama de público e privado. Então ele junta a imparcialidade do público, a responsabilidade do público, porque a responsabilidade é funcionário público. No criminal é funcionário público. Com o quê? A eficiência da iniciativa privada. Vocês precisam ser eficientes. Precisa ser rápido. Porque senão eu vou em outro cartório. Eu vou em outro cartório, vou em um cartório mais eficiente. Então, e é o que eu falo. Essa emenda,
ela foi colocada, né? Esse parágrafo 10 foi justamente para quê? Para colocar o seguinte: não, vamos garantir os registros que já estão. O que tá com os cartórios, os registradores, é de vocês. Mas daqui para frente, tudo que for novo é meu. E não impede que saia do seu cartório para vir para o meu registro novo. Acabou, é genial. É genial para quem bolou isso daqui a favor dos bancos, óbvio. Entendeu? Agora, eu lhe pergunto, há uma usurpação de função. Nós temos 3 poderes distintos: executivo, legislativo e judiciário. Cada vez que eu entro dentro do Congresso Nacional, eu observo que o judiciário tem sido garfado, literalmente, porque cada registro que deixa de ser praticado pelo registrador público, pelo notário e pelo registrador, o que acontece? É o fundo do Tribunal de Justiça que deixa de receber. E não há melhoria para o judiciário. O senhor vê isso de forma latente ou o senhor acha que o judiciário não atentou ainda para isso? Não, isso daí é fundamental. Tanto que eu sempre falo, doutora Sônia, que nós somos parceiros. Então, assim, os cartórios, os tabeliães, os registradores têm que ver o judiciário como parceiro, não como fiscalização apenas, que eu falo que é o dono do chicote ali que vai ficar punindo. Não. O Supremo Tribunal, CNJ, Tribunais de Justiça, juiz corregedor permanente, né? Eles vão trabalhar, nós temos que trabalhar unidos, temos que ser uma equipe. Uma equipe para quê? Para prestar o melhor serviço para o jurisdicionado, para as pessoas. Porque às vezes a pessoa ela não sabe, ela nos procura porque ela não tem o conhecimento. E ela precisa desse conhecimento nosso. Então, com certeza, essa autonomia, porque o Banco Central ele está querendo autonomia financeira, orçamentária, econômica, só que ele está querendo o quê? Mais receitas. Ele quer mais receitas. Então, ele está sucateado. Eu vi a audiência, doutora Sônia. Eu tenho algumas boas notícias. Algumas boas. Eu vi a audiência e, assim, o Banco Central está sucateado. Está perdendo servidor. Eles estão saindo do Banco Central para ir para a iniciativa privada. Então, assim, por isso que estão querendo se mexer, se tornar, em vez de autarquia, uma empresa pública, ganhar essa autonomia, se tornar o quarto poder, né? Todo mundo fala quarto poder, o Ministério Público é quarto poder? Não, mas o Banco Central está querendo se tornar um poder totalmente desvinculado. Controle total do dinheiro. Controle total do dinheiro, todos os contratos, inclusive o quê? Perda de receita do Poder Judiciário. É possível? É possível ter essa perda, né? Porque arrecada-se bastante. Nós podemos investir em melhoria de estrutura, novas varas, a Justiça 4.0, está vindo aí a Justiça Digital, com o quê? Precisa de recursos para implantar, reduzir custo e ampliar. Esse é o grande segredo, redução de custo e ampliar. Então, a boa notícia, está preparado, doutora Sônia? A boa notícia? Vamos lá, boa notícia. A boa notícia é que essa PEC está dando o que falar no Congresso. Então, não está pacífica. Não está pacífica. Como diria, né? O pau está comendo. O pau está comendo lá. Todo mundo está defendendo o seu ponto de vista. A vantagem, o governo, né? O governo não quer autonomia do Banco Central. Então, alguns senadores falaram, presidentes de sindicato, teve uma assembleia aberta ali, né, que se discutiu essa PEC, e assim, a posição do governo que foi colocada é que ele é contrário. Por quê? Justamente, o governo quer o controle, não quer que a economia, os financiamentos, o dinheiro fique de maneira autônoma, quer que fique sobre a asa do Estado. Essa é a oposição governamental. Então, é uma posição, digamos assim, razoável, que essa PEC, não sei se vai passar, se não vai passar, porque daí, óbvio, está na mão dos senadores. Ela começa ali. Já falaram vícios de iniciativa, porque a PEC mexe no regime dos servidores da autarquia. A autarquia faz parte da administração pública. E aí, só que a origem dela foi no Senado. Então, para tratar dos servidores públicos,
Teria que ser a iniciativa do Poder Executivo. Então já começou a se levantar alguns questionamentos, né? Do ponto de vista, seria bom o Banco Central, digamos, ter uma autonomia? É a tendência mundial, vamos colocar. Vários países têm essa autonomia, o Banco Central tem a sua autonomia, tem a sua forma de financiamento, digamos, só que o financiamento do Banco Central é compra e venda de moeda, basicamente. Ele controla, ele consegue fazer o dinheiro, fazer dinheiro. Só que agora ele quer o controle dos contratos inteligentes e que afeta diretamente os cartórios. Eu bolei aqui, doutora Sônia, pode falar. Pode falar. Eu bolei aqui, quem sou eu para bolar alguma coisa, montar, idealizar alguma coisa. Mas eu fiz aqui um texto de oportunidades. Eu falei assim, eu sempre enxergo, eu gosto de enxergar oportunidades. É possível o Banco Central ter esta autonomia? Sim. Eu acho que ele pode, o setor financeiro, se ele tiver, o Banco Central, essa autonomia de criar novos produtos, o Pix, o Banco Central que implementa, ele que controla ali o Pix, entendeu? Pode fazer, claro que deve fazer. E deve fazer, claro. Só que tem que resguardar o quê? As atribuições dos cartórios, dos registradores, dos tabeliães, todo mundo. Então, daria para fazer... Deixa eu ver se eu consigo mandar no chat aqui. Você quer ver, doutora Sônia? Eu fiz aqui um textinho, bonito aqui o texto que eu fiz aqui, que justamente eu adaptei, né, essa... Reestruturou o artigo que vai causar um prejuízo geral. Inclusive, amanhã ou depois pode ser objeto de um questionamento no Supremo, né? Exatamente. Que é usurpação de função. E exatamente, e vai dar o quê? Insegurança jurídica. Insegurança jurídica, exatamente. O parágrafo 10. Eu bolei basicamente o seguinte, olha a minha ideia, né? Óbvio que daí o que é? As associações, quem tiver contato com o senador Oriovisto, com outros senadores, para tentar, de repente, porque é o que eu falo, juntar a ideia de autonomia do Banco Central com ampliação dos serviços prestados pelos cartórios e registradores. Beleza. Então, aí sim. Aí eu bolei o seguinte, eu vou ler aqui com a autorização de vocês aí, ó. Claro, então, claro. A ideia, assim, vamos lutar contra o parágrafo 10. Eu não acho a estratégia melhor. Quando você luta contra algo, assim, você está fazendo ou é sim ou é não. Então, na minha visão, entendeu? Na minha visão, você tem que agregar a proposta a algo positivo. Então, doutora Sônia, eu bolei aqui um texto, foi a ideia minha aqui. Para quê? Autonomia do Banco Central financeira. Quem vai votar vai ser os senadores depois vai lá para a Câmara dos Deputados. Maravilha, vai ser no Congresso Nacional que vai aprovar essa PEC ou não, né? Mas assim, na visão de autonomia do Banco Central, que seja então trazido para o lado dos cartórios e registradores essas inovações tecnológicas. Veja comigo aqui, então eu vou ler aqui, doutora Sônia depois também, né, tem a liberdade, né, de concordar ou não, ou discordar, ou aprimorar também, mas basicamente diz o quê? Que a ressalva do parágrafo 9º, que é justamente essa proteção, né, do extrajudicial, não alcança a operacionalização de novos produtos financeiros. Perfeito. O Banco Central pode fazer novos produtos e deve fazer para a economia girar, vai surgir no mundo. O Banco Central não é único, ele lida com outros, com o mundo inteiro, globalizado. Muito bem. Que vierem a ser criados ou regulados pelo Banco Central. Maravilha. Com novas tecnologias, com criação de produtos novos do sistema financeiro. Perfeito. Então, surgiu um produto novo, surgiu uma tecnologia nova, o Banco Central quer isso para ele. Ok, eles podem regulamentar. Mas aí é que vem a parte que é o meu adendo. Se surgir novos modelos de registro, escrituras ou contratos decorrentes da inovação, esses contratos, escrituras e registros têm que ser integrados
e incorporados obrigatoriamente aos respectivos tabeliães e registradores, com uma regulamentação conjunta do Banco do Brasil e do CNJ, que o Do Banco CNJ é que Central. está... Exatamente, do Banco Banco Central. Central e do CNJ. Eles regulamentam isso, inclusive as custas. Não, Então, porque é importante, inclusive as custas, porque seria uma forma de você colocar os emolumentos com limite, claro, cada estado determina o seu emolumento, mas colocar um limite para aquele emolumento para que não haja uma discrepância de estado para estado. Então, eu e acho fora o seguinte, importantíssimo. o Banco Central, ele pode criar um contrato inteligente, ele pode criar o real digital, que vai criar o Direx lá, vinculados a contratos inteligentes. Maravilha. Ele quer criar um registro de garantias de imóveis. Vamos pensar, um registro de garantias de imóveis, que o imóvel vai ficar vinculado àquele real digital. Perfeito. Ele quer criar esse registro? Então, assim, ele cria, aí ele vai colocar para o cartório de notas, para o registro de imóveis, para o RI, entendeu? Então, assim, ele vai cobrar, ele quer ter finanças, ele quer ter as finanças, ele quer ter um valor, tudo bem, vai ter um valorzinho lá para o Banco Central e os emolumentos e as custas para o cartório extrajudicial, que vai fazer a verbação, vai fazer a escrituração, fazer tudo o que for do trabalho do cartório. Acabou. Então, assim, por isso que eu falo, então você vai aliar essa autonomia do Banco Central com a segurança jurídica que o extrajudicial traz para essas transações. Maravilha. E, acima de tudo, a imparcialidade, né, doutor Murilo? A imparcialidade que o segmento traz nas relações com as pessoas e com as entidades. Eu acho que isso é o mais importante. Exatamente. Muito obrigada. Tá bom? Então, basicamente, essa é a inovação aí legislativa que eu imagino que vai, digamos, vai aliar a autonomia do Banco Central com essa segurança jurídica trazida pelos cartórios, pelos serviços extrajudiciais. Perfeito. Bom, então, assim, criou uma coisa? Vou criar um contrato inteligente de compromisso de compra e venda de Direx e imóveis, carros, motos, seja o que for, de bens, iates, aviões. Maravilha. Precisa ter um registro? Vamos dar uma segurança jurídica? Vamos passar pelo controle de imparcialidade do extrajudicial? Feito. Perfeito. CNJ, Bacen regulam, criou-se, tá regulamentado. Não precisaria ter uma lei específica do Congresso estadual, não. O CNJ e o Banco Central regulam. Então, assim, é uma escritura eletrônica. Maravilhoso. Perfeito. Vai passar para o cartório. Tokenização de imóvel, de repente vinculada ao real virtual. Passa pelo imóveis, passa pelo notas. Divórcio, perfeito. Separação. Então você vai lá colocar lá os bens. Não, nós vamos fazer os bens aqui, eu vou pagar uma pensão vinculada aqui, Direx, com real virtual, e enquanto tiver aqui, o imóvel é teu. Perfeito. Olha que maravilha. Perfeito. Perfeito. Diante dessa mudança toda, eu agora queria falar sobre o nosso novo direito tributário, a tributação do país a partir do ano que vem. Como é que o senhor está vendo essa mudança? O que o senhor acha que é positivo? O que é preocupante? Queria uma opinião do senhor, que é um estudioso dessa área. Perfeito, doutora Sônia. Realmente, a reforma tributária, eu já estava acompanhando há 10 anos, 10 anos. 10 anos que se falava reforma tributária, nós vamos fazer a reforma tributária. Entrava ano, saía ano, ninguém movimentava. Só que o que mudou no ano passado? Em 2023, houve um consenso generalizado entre governo, federal, estadual, municipal, poder executivo, poder judiciário, todos os poderes estavam unânimes para essa reforma tributária. Era necessária? Era necessária. Por quê? Mudou, o mundo mudou. O Brasil, em 88, tomou um posicionamento de tributar produtos, bens.
e deixou a tributação de serviços menor. Serviço foi tributado de maneira menor. Essa foi a opção do legislador de 88. Só que agora vem a reforma tributária e vai o quê? Colocar tudo na mesma base, bens e serviços. Então a tributação dos bens vai cair um pouco, a alíquota vai, e a de serviço vai subir, vai para o céu. Então a alíquota está prevista aí 26,5% é a previsão da alíquota. Hoje, o ISS, vamos colocar um máximo de 5%, São Paulo 2%. Então assim, hoje de 2% a 5% vai para 20%. Vai para 26%. É um impacto grande. Primeira ponto, entre aspas, positivo. Essa tributação nova, esse aumento aí de 20%, 24%, pode ser passado para o usuário do produto. Né? Não é o contribuinte, é o cartório. Então, assim, o cartório, o tabelião, o registrador, vocês, pessoa física, não são pessoa jurídica, é igual eu, viu, professor? Nós somos iguais. Só meio que é pessoa física. Somos tributados. Vai ser até essa tributação dos 26,5%. Só que você pode colocar no teu produto, no teu custo, e repassar para o usuário. Só que vai subir. Uma matrícula, um serviço, qualquer serviço, vai subir 20%, 22%. Então, uma matrícula de R$1.000, uma escritura, um contrato, uma verbação, qualquer coisa, de R$1.000, vai para 1.200. Então, já tem um salto dos 20%, praticamente, no mínimo. Ao longo de 10 anos, né, doutora Sônia? Vamos colocar aqui que a reforma ela foi colocada há 10 anos para justamente o quê? E gradualmente sendo fixada. Então, não é que a partir do ano que vem já todo mundo aí vai ter esse aumento de tributação, não. O IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a contribuição sobre bens e serviços vai ser gradual. Mas em 10 anos consolida. 2034 está aí. Então, 2034 consolidou 26%, pelo menos, de alíquota. E aí, doutora Sônia, que eu falo? Boas notícias. Tá preparado ou não? Estou preparada para as boas notícias. Raras, mas às vezes a gente tem as boas notícias, né? Tem um sistema agora que está sendo votado na lei complementar. Tem uma lei complementar que agora está sendo votada ali no Congresso, que ela vai prever uma forma de pagamento. Uma forma de pagamento centralizada, digital. Vai ser mais uma etapa. Essa etapa está prevista na reforma, né? nessa PEC aí, nessa lei complementar. O que ela vai fazer? Ela vai ser uma forma de pagamento que os cartórios podem implantar. Eles vão poder implantar essa forma de pagamento. Você vai fazer débitos e créditos pelo sistema que está sendo bolado ainda, que pelo jeito, doutora Sônia, vai ficar para o Banco Central. Então, olha como que as peças estão se encaixando. Então, esta forma de pagamento, a pessoa vai no seu cartório, vai pagar lá, você chega no caixa e, ó, quanto custou? R$1.200. A pessoa vai pagar para esse sistema de pagamento, como se fosse um mercado pago. Esse sistema de pagamento, ele vai processar, então, os R$1.000 do cartório, Tribunal de Justiça, registro, tudo, o pagamento, digamos, o serviço, ele vai repassar esse valor e os R$200 ele vai reter. Para que vai reter? Para fazer um processamento do que já foi recolhido anteriormente, que é o princípio da não cumulatividade. Tá, de maneira fácil. A doutora Sônia tem o seu cartório, compra folha, papel, paga energia elétrica, água, todos esses serviços, contadoria, todos estes serviços, produtos, vão pagar a IBS e a CBS, o imposto e a contribuição. Só que, como o seu produto final, que é o serviço que você vende, você usa esses insumos
para prestar o teu serviço, você pode abater o imposto que já foi devido. Nisso, o sistema é online, é como se fosse a nota eletrônica. Então, assim, é online. A pessoa vai chegar no caixa ali do teu cartório e falar assim, ó, vim pagar. Então, assim, o máximo, 1.260, vamos colocar, que é 26% a alíquota. 1.260. Se o sistema tiver online, ele já vai calcular crédito e débito. A doutora Sônia aqui tem aqui R$100 aqui de crédito. Então eu vou abater. E a pessoa, na hora, já vai pagar 1.160. Já abate. O sistema é online, é instantâneo, esse sistema de pagamento. Então, 1.160. Doutor Murilo, e se estiver offline? A lei prevê 3 dias. 3 dias, você restitui esse valor para a pessoa. Então, assim, você vai restituir. O que acontece? Eu já fiz algumas escrituras em matrícula, doutora Sônia, que às vezes você antecipa lá o valor. Depois... antecipa aí. Pronto. Aí depois você tem a prestação de contas. Claro. Olha, sobrou aqui R$40, R$100, tem o valor e é devolvido para você. Sim. Então, assim, esse sistema, assim, me pareceu excelente, bem bolado, assim, bem intencionado, só que é controle financeiro. É controle. Quem que vai controlar? Provavelmente o Banco Central. O Banco Central é que vai fazer esse controle. Então, quer dizer, já existe todo um planejamento, uma estratégia do governo no sentido de que essas informações vão ser todas centralizadas. O Banco Central precisa ter um pouco mais de poder, né? E independência para poder gerir todo esse sistema que está por vir até 2034, né? Exatamente. Exatamente. Então é isso. Esse sistema... E nós temos que nos preparar para, de forma gradativa, se adequar a essa realidade. Entendeu? Exatamente. E aí esse sistema, que é o split, né? Split payment, né? Que eles colocam lá, o split payment. Ele e é o que eu falo, é o jogo assim. Doutora Sônia, o pessoal é muito inteligente. O pessoal não. Isso é uma coisa certa. Eles não são burros. Eles não são burros, não. Então você monta, no âmbito tributário, esse controle financeiro. Banco Central, ele vai ter autonomia financeira, orçamentária do real virtual. E aí ele pode falar, olha, quer ter compensação tributária, quer ter online, você tem que comprar o real digital. Eles vão estar vinculados, eles vão estar ligados. Então, assim, quando você tiver que fazer tudo, para evitar, a intenção é boa? Claro que é. É para evitar sonegação. Sonegação, sim, claro. Claro. É propina, dinheiro escuso. Então, isso aí assim, a ideia é excepcional. Excepcional. Tanto que, assim, esse split payment, a ideia é ele baixar 3% a alíquota base. Se ele efetivamente funcionar para evitar sonegação, concorrência desleal, tudo isso. Então, assim, você vai ter o quê? Não vai ter mais sonegação. Porque vai estar tudo vinculado. Você compra de alguém que fornece para você nota eletrônica, porque você não vai pedir, vai assim, não, eu quero por fora, eu quero comprar papel por fora, eu quero pagar aqui energia elétrica por fora. Não vai ter isso. Eu quero nota fiscal, que eu quero me creditar desses 26% que eu paguei de energia elétrica. Para quê? Para abater o meu custo. Qual o conselho que o senhor dá para os notários e registradores do país em relação à questão tributária? Se o senhor fosse hoje um notário, um registrador, o que o senhor faria dentro da sua serventia para começar a se adequar a essa realidade? Muito bom, excelente pergunta, doutora Sônia. Então, primeiro, você tem que ter um serviço de contadoria e tem que ter advogado tributário especializado na área. Porque essas novas tecnologias, doutora Sônia, estão vindo aí, precisam ser implantadas. Transparência, compliance, tudo isso. Para quê? Não para você sonegar tributo, mas para você fazer planejamento tributário. Então, você precisa fazer planejamento tributário. Em outro lado, então assim, contadores, advogados, tributaristas, porque os dois sistemas, doutora Sônia, vão permanecer até 2034.
Então você vai ter que ter o sistema antigo do ISS e o sistema novo da IBS e da CBS. Você vai ter que ter os dois sistemas andando juntos aí, porque a alíquota vai gradualmente subindo conforme os anos vão passando. E ela também pode ser reajustada completamente. Tem mais um detalhe, doutora Sônia, também. O próprio sistema, esse split payment, ele vai calcular todas as alíquotas dos municípios e dos estados. Então, por isso que eu falo. Então, você, tabelião, você, registrador, você hoje tem o cartório eletrônico, você tem os registros eletrônicos, que é maravilhoso. Eu quase, doutora Sônia. E a maior parte, hoje, dos registros são eletrônicos, né? Hoje, eu tenho uma central, para o senhor ter uma ideia, que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro, e eu tenho a minha sede na Barra da Tijuca, porque eu consigo operar perfeitamente daqui, tendo a nossa central de distribuição no centro da cidade. Então, hoje é uma realidade. A realidade que foi acelerada a partir da Covid, né? Que a gente sabe que os cartórios não estavam 100% preparados, mas que na pandemia se prepararam, tiveram que se preparar, e hoje a nossa realidade é que nós temos vários, inúmeros, grande parte dos documentos sendo distribuídos de forma digital, eletrônica. Exato. O e-notariado, doutora Sônia. O e-notariado, sim, claro. Por pouco. Eu comprei agora, ano passado, um imóvel em São Paulo, eu tô aqui no Paraná. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou fazer o e-notariado. Eu baixei o aplicativo, fiz tudo lá, e aí eu tenho amigos aqui, tabeliães aqui, eu perguntei, como é que funciona? Não, você vem aqui no cartório, tem a sala aqui já, a gente se conecta lá em São Paulo e... Eu falei assim, que maravilha! Aí eu só não fiz, porque meus pais moram em São Paulo, e aí eu levei as crianças lá, falei assim, não, vamos passear lá em São Paulo lá. Aí eu fui no cartório lá, um amigo de família, também fui no cartório dele, fiz a escritura e ponto, acabou. Mas eu falei assim, maravilhoso, redução de custo, rapidez, eficiência, esse é o futuro. Então assim, contratos inteligentes, é o que eu falo, teu cartório, teu tabelionato ali ainda tá com computadores antigos, internet ruim, não adianta. Isso daí, assim, ou você se atualiza, se moderniza e amplia a tua receita, quantidade de serviços, ou vai acontecer o quê? Igual aconteceu com o registro de veículos. O que aconteceu com o registro de veículos? Perdemos. E o que acontece? Se hoje eu tivesse a visão que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu acho que nunca teríamos brigado. Nós teríamos feito uma composição com as instituições financeiras de forma a gerar para eles segurança jurídica, porque eles perderam. Hoje, algumas instituições financeiras dizem o nosso concorrente é o revendedor do carro. Então, nós criamos um problema e não temos a segurança jurídica que gostaríamos de ter. Então, a ideia do Banco Central é ímpar. Eu acho que nós temos que acompanhar a visão desses caras, porque esses caras estão pensando para o futuro. A gente sabe, o doutor Murilo, que com a Agenda 2030 da ONU, houve um grande problema porque o Brasil estava aquém de países que possuem de menor expressividade que o Brasil. O Brasil estava aquém. Então, nós precisávamos, primeiro, interligar os cartórios. E aí criamos o SERP. O SERP veio exatamente para interligar. Porque o que adianta você ter um patrimônio móvel registrado no Rio de Janeiro, em que lá no Amazonas a pessoa não sabe se a titularidade desse patrimônio é minha? Então, não existia um objetivo principal
que desse a esse patrimônio móvel o valor agregado que ele teria que ter, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, eu vou num cartório, mas o valor que eu pago é muito caro. Só que as pessoas não sabem que ela paga uma única vez, ela está segurando o seu patrimônio, seja móvel ou imóvel, de uma forma única para a eternidade. Né? Uhum. Não é aquele seguro que você faz do teu carro que você tem que renovar todo mês, todo ano você tem que renovar. Não é o nosso caso, a gente faz o registro e esse documento está segurado para o resto da vida. Exatamente. Então, precisamos nos atualizar. E é essa visão que, quando eu escuto o magistrado do porte do senhor falar do registro público, me deixa feliz, porque é sinal de que nós não chegamos aonde deveríamos, mas eu acho que a gente já está caminhando para chegar. É isso que eu penso. Perfeito. E parafraseando, doutora Sônia, o Martin Luther King, eu tenho um sonho. O meu sonho, doutora Sônia, é que todas as minhas audiências de instrução e julgamento sejam feitas no extrajudicial. É mesmo? Julgamento não, porque o julgamento é meu, né? Claro. Mas a instrução, doutora Sônia, então assim, o poder da ata notarial, que eu falo assim, tá crescendo assim, uso capião extrajudicial, ata notarial, agora busca e apreensão de veículo, então assim, os estados já estão começando a regulamentar. Então, é porque eu falo, isso não é serviço do judiciário. Eu atuo como juiz na hora do problema. A parte não consegue pagar o veículo, financiou, não consegue pagar. Às vezes até aceita devolver o veículo para o banco, receber um dinheiro de volta, lembra? Não, você tem um valor residual aqui para receber, ponto, acabou. É o que acontece aqui, mas é obrigatório entrar com a ação de busca e apreensão de veículo. Aí tem o custo já inicial, custo de oficial de justiça, está sendo discutido no Supremo, tem a ADIM lá discutindo. Os oficiais de justiça estão discutindo essa ADIM. Na minha opinião, tem que ir para o extra, o que não tem problema. Deu algum problema? Não, olha, senhor cartorário aqui, o registrador, escrivão, seja quem for, eu paguei a parcela. Opa, então anota lá, certifica. Ele se negou a entregar o veículo, ponto, judicializa. Aí vem para o judiciário, quando tem o problema. É verdade. Agora, ata notarial. Eu falei assim, aqui eu perco, não é que eu perco, mas eu faço audiências de instrução e julgamento, ouvi testemunhas e a pessoa vem aqui, fala informações, podia falar para o tabelião coloca por escrito e pronto, vem para o juiz já para fazer o julgamento. E acabou. A economia de tempo seria gigante. Remuneração? Sim, teria o custo. O custo judicial hoje. O judiciário é caro. É caro a movimentação do judiciário. Porque é muito processo, é muita demanda. A partir do momento que eu consigo potencializar isso de eficiência, eu reduzo o custo. Então, hoje, uma audiência que pode custar para o judicionado R$500, no cartório pode ser mais barato. Pode custar R$100, R$50. E então, isso daí vai gerar eficiência, vem rápido. Hoje, uma audiência minha está para 6 meses, doutora Sônia. 6 meses. Então, assim, é o que eu gostaria? Claro que não. Eu queria que, assim, o oficial de justiça demora 3 meses para cumprir. E aqui a pauta está abarrotada. Então, assim, é o que podemos fazer. Precisamos ganhar eficiência. Então, o que eu falo, é meu sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho esse sonho de poder chegar às atas, eu tento fazer a ata notarial, eu dou uma possibilidade. Até hoje, acho que uma audiência só foi realizada no extra. Uma. De uso capião meio complicadinho, as partes concordaram, as testemunhas foram ouvidas, veio a ata notarial. Maravilha. Eu vou assim, que maravilha. Isso agiliza a justiça, vai trazer mais credibilidade. As pessoas vão dizer, não, eu vou para o judiciário, que lá eu vou ter o meu direito assegurado. Agora, quando você entra na justiça, que você se depara com uma situação, vamos ao exemplo do inventário. Quanto tempo levava o inventário no judicial? Hoje, quanto tempo a gente faz um inventário? Exatamente. Com uma separação.
Uhum. Uhum. Então, eu entendo que o judicial e o extrajudicial, eles têm que andar de mãos dadas. Eles têm que olhar para o futuro. E, acima de tudo, olhar para a pessoa. Porque as pessoas que procuram o judiciário, procuram, e o senhor sabe melhor do que eu, por ser juiz, procuram porque precisam. Porque acreditam que é o único meio que elas vão ter de segurança do direito delas. Uhum. Exato. Teve um caso, doutora Sônia, pra você ver como que às vezes é o toque humano, né? Eu estava em Fazenda Rio Grande, é uma comarca da metropolitana aqui de Curitiba, e um dos processos mais antigos lá era uma ação de uso capião, que já tinha mais de 20 anos de propositura. Mais de 20. Ela tinha vindo de São José dos Pinhais, porque tinha dividido a comarca, né? E foi criado Fazenda Rio Grande. E essa ação veio, e aí era do cartório do Registro de Imóveis de São José, só que agora estava lá em Fazenda Rio Grande, o imóvel era em Fazenda Rio Grande, agora do município. Maravilha. 20 anos, sendo que a pessoa já tinha a posse 15 anos antes. Então, ou seja, a pessoa já tinha 35 anos. A hora que eu vi esse processo, eu falei assim, deixa eu dar uma olhada, físico ainda, era físico ainda. Aí eu olhei e falei assim, mas não é possível isso. Todo mundo já tinha se manifestado, aí ficava aquela coisa de jogar para um certidão e INCRA, mas não é imóvel urbano. Eu falei, o que isso aqui, INCRA está se manifestando? E União já tinha falado, Estado, município. Eu falei assim, bora sentenciar. Sentei no computador ali, pronto, sentença, uso capião, maravilhoso. Já, eu coloquei lá, se tivesse entrado no dia que tomou posse, tinha usucapido no tempo do processo. 20 anos. Era totalmente desarrazoado. E eu sempre gosto de ter esse cuidado com os processos mais antigos. Eu sempre dou uma olhada. E a doutora Sônia lembra de um caso, lá em Catanduvas, eu estava, uma certidão de nascimento. O velhinho tinha 98 anos. E não tinha certidão de nascimento. Foi feito um mutirão no asilo ali, tinha a casa para eles descansarem ali tudo, e aí não tinha certidão de nascimento. Foi arrolado testemunhas, a testemunha era um amigo, 95 anos, falou assim, não, eu conheci os pais dele e tudo, e a juíza que tinha passado, ela deixou passar. E eu falei assim, não, marcar já, chamei o promotor, fizemos a audiência, ouvimos as testemunhas, o velhinho foi lá, lúcido, tava melhor do que eu tô hoje, tava super bem conversando. Eu falei assim, ó, sentença agora. Já tinha sido puxado o registro, e aí tava na enrolação, porque ele falou que nasceu não sei aonde. Eu falei assim, oficice. Eu falei assim, não, é já. Sentença já. Eu falei assim, não tem nada, foi puxado, não tem nenhum registro, digital, deu zero. Eu falei assim, pronto, lavre-se a certidão de nascimento. E já estava há 5 anos rodando essa ação que não ia para frente, não ia para trás. Eu vou lhe contar uma do Complexo do Alemão. Eu cheguei no Complexo do Alemão para fazer o registro da posse e chegou um senhor com papel de caderno. Meu nome é João, nasci na Paraíba, sou filho de Maria e Pedro. Eu falei, seu João, o senhor anda com esse documento, minha certidão de nascimento, doutora. Se eu morrer na rua. Eu falei, o senhor sabe a cidade onde o senhor morou, onde o senhor nasceu, na Paraíba? Sei. Liguei para um colega na Paraíba, consegui a segunda via da certidão de nascimento dele e quase 15 dias depois entreguei o documento. Passado um mês, o filho volta. O senhor vê aonde vai isso. Doutora Sônia, a senhora está me criando um problema. Eu falei, eu? Eu só dei o documento para o seu pai? Ele falou, não, porque a senhora deu o documento para meu pai tirou todos os documentos, pediu uma aposentadoria, conseguiu, e agora ele só vive viajando. O senhor está entendendo? Aquilo que para nós pode ser uma coisa simples, para essas pessoas é de extrema complexibilidade. Então, a gente precisa, nós que estamos no topo, temos conhecimento, passar esse conhecimento. Eu acho que isso é de obrigação
de cada notário registrador do país, e é por isso que eu coloquei o podcast com o nome Sem Culpa no Cartório, porque alguns segmentos da sociedade tentam colocar o segmento do registro público como culpado pelas coisas, e na realidade nós somos a solução para vários problemas sociais desse país. Não sei se o senhor concorda, mas eu acho que é essa a visão que a gente tem que ter. Sim. E fora o seguinte, a gente precisa ter o quê? Existe um problema de confiança. Existe um problema de confiança. Tem muitas pessoas querendo enganar pessoas. Verdade. E tem muitas pessoas que acreditam em todas as pessoas. Tem boa fé. É o tal do boa fé e a má fé. Quando eles se encontram, você precisa ter o resguardo. É a origem. Quando a gente estuda origem de contratos, o fio do bigode, por que se faz contrato escrito? Para colocar por escrito algo que você falou e que depois esqueceu. A pessoa esquece oportunamente. Não me lembro. Assim, então tá aqui, ó, tá escrito, tá reconhecido firma, tá autenticado, tá tudo certo. É o Estado. Essa é a função do Estado. Eu, Estado, estou falando que isto está regular. Faz parte do Estado. O Estado faz isso. Eu, enquanto juiz, vocês, tabeliães, registradores, é isso, essa é a função. Nós precisamos o quê? Fazer segurança jurídica. O nosso serviço é segurança jurídica. Dizer quem tem direito. Dizer quem tem direito. Conforme a Constituição, conforme as leis. O difícil é isso. Por quê? As pessoas querem enganar as outras e aí quer culpar alguém. Aí culpa o judiciário, culpa os cartórios. Não, o cartório está fazendo a sua função. Não concorda com as exigências do cartório? Dúvida. Suscita dúvida. Pronto, vai para o juiz permanente. E aí ele vai resolver, vai aplicar a lei. Entendeu? Porque você não é obrigado, nós somos fiscais da lei, da Constituição, de aplicação. E no âmbito tributário, é o que eu falo, doutora Sônia, os cartórios registradores são empregadores. Verdade. A força de trabalho, quando alguém fala, não, mas o cartório, o registrador ganha uma fortuna, mas ele emprega milhares de pessoas no Brasil todo. Não é o escrivão sozinho, o tabelião sozinho. Ele tem uma força de trabalho gigantesca. Concurso público, presta concurso público, não é indicação de ninguém, é concurso público, são selecionados. Quer ser tabelião, quer ser escrivão? Vai prestar concurso. Estude, faça direito, ou 10 anos, né? São as 10 anos de cartório, ou fazer bacharel em direito. Pronto, vai prestar. Preste concurso público. Nós estamos quase terminando o nosso podcast e agora eu vou fazer algumas perguntas para o senhor. Eu queria que o senhor me falasse, eu vou falar a palavra e o senhor vai dizer o significado dessa palavra para o senhor na sua vida. Deus. Deus. Criador de tudo e guia da nossa vida. Família. Família. É o castelo de segurança nosso, né? É quando a gente estiver naquele momento de tristeza, de extrema depressão, tem dias ruins, é lembrar de Deus que nos deu a nossa família. Isso daí você vai... qualquer pessoa que estiver triste, estiver infeliz, pensa na família, pensa em Deus, pensa numa pessoa que goste de você, você vai ver que pelo menos já vai mudar muito a sua visão, a tua tristeza. Amigos. Amigos também. Conta-se nos dedos. Amigos verdadeiros, conta-se nos dedos. Por quê? Amigo não é aquela pessoa que no Instagram, no Facebook, nas redes sociais lá, 2.000, 3.000, 100.000 pessoas. Não. O amigo justamente é aquele que na hora da dificuldade te dá apoio. Não financeiro, mas apoio mesmo moral, umas palavras de carinho. Essas são as pessoas também que faz parte também de um círculo mais próximo do teu coração. E justiça? Ah, justiça, esse é o ideal que deveria ser, doutora Sônia, de todas as pessoas.
de todas as pessoas. A justiça de Deus, a gente nunca escapa. A justiça dos homens pode ser falha? Pode, mas a gente tenta fazer sempre o melhor possível. E eu sei disso porque é o que eu resolvi trilhar. É difícil. Todo mundo pergunta, mas você dorme à noite? Eu durmo tranquilamente. Por quê? A decisão, a justiça que eu aplico, eu fundamento. Não é do nada. Não, eu vou condenar uma pessoa porque o sol está brilhando lá fora. Não, não é isso. Eu fundamento. Então não precisa, é isso que eu passo para os novos juízes. No curso de formação, doutora Sônia, que eu dou para os novos juízes, eu falo assim, que tem muito juiz se aposentando por invalidez. Ele não aguenta o fardo. É um fardo? É claro que é. Você está lidando com a vida das pessoas. Você está lidando com o patrimônio das pessoas. Então, a liberdade das pessoas, tudo, você está lidando com os bens mais sensíveis das pessoas. E às vezes a pessoa não está preparado para isso. Então, é o que eu falo, fundamentou? Fundamentou com o coração, com a razão, com a lei? Pronto, acabou. A segunda instância está aí, os recursos estão aí. Então, para mim, justiça é algo que se busca todo dia. Eu queria, doutor Murilo, lhe agradecer muito. Foi um grande presente, através do Weber, ter lhe conhecido há um ano atrás, no Piauí, numa palestra que nós estivemos juntos, e ter visto o seu olhar diferenciado não só para o registro público, mas como para a justiça. Então, eu só tenho um orgulho de ter lhe conhecido, de ter me tornado uma amiga, e dizer para o senhor que eu gostaria que todos os juízes tivessem o nome de Murilo, porque a forma como o senhor conduz a justiça e o olhar que o senhor tem em relação ao registro público só me engrandece como sua amiga. Muito obrigado, e agora as palavras finais ficam com o senhor. Perfeito, eu que agradeço, doutora Sônia. Doutora Sônia, sempre gentil, sempre uma pessoa admirável. As dificuldades na vida, nós temos sempre dificuldades. Ninguém tem uma vida perfeita. Então, quem vê na rede social aquela vida perfeita, maravilhosa, não, isso não existe, não existe. Então, a gente tem dificuldade. Só que qual é o grande segredo da vida? É a gente tirar os ensinamentos. Então, a dificuldade surge na vida para a gente crescer, para a gente melhorar, para a gente sempre estar mais próximos de Deus, mais próximo de Jesus, seja qual for a tua religião. Mesmo se você não tiver religião, não importa. Para Deus não importa se você tem religião ou não. Importa é que você faça o bem para as pessoas. Então, doutora Sônia, com certeza a doutora faz o bem muito para as pessoas. A doutora Sônia ajuda tabeliães, escrivães, juízes, seja quem for, não importa o conhecimento, a alfabetização, não tenha nada disso, porque o compartilhamento de informação, o compartilhamento de conhecimento faz parte da doutora. Então eu que agradeço, foi um grande presente também de Deus aí colocar os nossos caminhos aí no mesmo sentido. E a minha opinião, assim, é a minha opinião verdadeira dos meus estudos que eu faço. Por quê? O cartório extrajudicial é um braço do judicial. É um braço do judicial. Nós temos que agradecer a quantidade de problema que não chega no judicial porque é barrado pelo extrajudicial. Então fica meu agradecimento a todos os tabeliães e registradores aí do Brasil todo, a doutora Sônia também em especial, e continuem esse excelente trabalho e evitem o máximo de trabalho aqui para o Poder Judiciário. É isso que eu desejo. Muito obrigada.